O vasto e complexo universo das Tropas dos Lanternas é repleto de cores, emoções e entidades poderosas. De todas as tropas, a mais icônica com certeza é a dos Lanternas Verdes. No entanto, existem diversas outras tropas de lanternas que não são tão conhecidas, mas que também são muito interessantes. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a origem de cada entidade do espectro emocional, de cada cor e o seu simbolismo, e da origem, propósito, características, poderes, fraquezas e juramentos de cada tropa. Então, sabendo disso, vamos lá! Tropa dos Lanternas Verdes. Vamos começar com a mais famosa de todas as tropas, que é a Tropa dos Lanternas Verdes. A cor verde representa a emoção da força de vontade e é o núcleo mais estável no espectro eletromagnético, porque o verde é a cor central. A origem da força de vontade remonta à primeira criatura nos mares que tomou consciência e desejou se mover, se personificando na entidade Ion, que por ser a primeira entidade a surgir, também é a mais forte. Muitos e muitos anos depois, os nativos de um planeta superpovoado chamado Malthus evoluíram para se tornarem seres imortais, possuindo um poder imenso e grande inteligência. Eles se estabeleceram em um planeta central no universo chamado de Oa. Não muito tempo depois, um desses seres, chamado Crona, realizou um experimento proibido que quase destruiu toda a existência. Sentindo-se culpados por isso, os outros nativos fizeram um juramento de erradicar o mal no universo e tornaram-se os autodenominados Guardiões do Universo. Juraram protegê-lo, criando a Tropa dos Lanternas Verdes, que atuava como uma força policial intergaláctica para garantir a segurança do universo. Cada membro da tropa recebeu um setor do universo para patrulhar, e todos receberam anéis de poder criados pelos Guardiões. Eles só recrutavam aqueles seres que eram honestos e capazes de superar os seus próprios medos para patrulhar a galáxia. Ao manipular a luz esmeralda no espectro emocional, os Lanternas Verdes são capazes de criar construtos na forma que imaginarem. Os seus anéis energéticos também providenciam voo, campos de força, comunicação e acesso à sabedoria quase infinita contida no livro de Oa. No entanto, novos recrutas costumam ter dificuldade para usar os seus anéis contra a cor amarela ou ao enfrentarem o medo, e até mesmo veteranos ficam vulneráveis caso se desesperem. Como todos os lanternas, os verdes também precisam recarregar os seus anéis nas baterias energéticas antes que a força de vontade neles contida se esgote. O tempo equivalente de recarga é de 24 horas terráqueas. O seu juramento é: no dia mais claro, na noite mais densa, nenhum mal escapará à minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Tropa dos Lanternas Amarelos. Durante muito tempo, os Lanternas Verdes foram a única tropa a existir. No entanto, eles deveriam seguir o seu juramento à risca, e caso contrário, eles eram expulsos da corporação. O Sinestro foi um dos maiores Lanternas Verdes da história. No entanto, a sua natureza rígida e a sua gigantesca sede por poder acabaram levando-o a escravizar o seu próprio povo, os moradores do planeta Korugar. Quando os Guardiões descobriram seus atos, o Sinestro foi expulso e exilado no planeta Qward. Lá, ele conheceu o poder amarelo do medo e fundou a sua própria tropa. A entidade que rege o medo surgiu quando as criaturas marinhas evoluíram para as criaturas voadoras que fugiam de predadores, surgindo assim o medo, cuja entidade que o representa se chama Parallax. Inclusive o símbolo da tropa Sinestro representa o interior da boca do Parallax. Eles funcionam como o núcleo dos Lanternas Verdes e os seus membros foram escolhidos a dedo pelo Sinestro. Cada membro consegue impor grandes quantidades de medo às pessoas, e isso é potencializado pelos anéis de poder amarelos. Eles são considerados o equivalente maléfico dos Lanternas Verdes e também são seus rivais diretos. Assim como os anéis verdes, os amarelos são capazes de criar construtos na forma que o usuário imaginar, também providenciam voo, campos de força e comunicação. As suas fraquezas são que as transmissões e a energia dos anéis da tropa Sinestro são profundamente afetados pela presença de um lanterna azul. Além disso, os anéis amarelos têm as mesmas limitações de recarga que os lanternas verdes. O objetivo principal do Sinestro é impor a sua própria visão de ordem com o medo por todo o universo, o que ele um dia combateu como Lanterna Verde. Essa mudança na sua personalidade é refletido pelo próprio juramento da tropa. No dia mais sombrio, na noite mais brilhante, sinta seus medos se tornarem uma luz cortante. Todos aqueles que o correto tentar barrar, arderá em chamas quando o poder de Sinestro enfrentar. Tropa dos Lanternas Vermelhos. Antes do surgimento dos Lanternas Verdes, os Guardiões do Universo criaram uma equipe chamada de Caçadores, que era composta por robôs de aço
espaço que percorriam o universo combatendo o mal. No entanto, a inteligência artificial desses caçadores acabou evoluindo e passou a acreditar que a melhor maneira de eliminar o mal no universo era exterminando todos os seres vivos, porque todos estavam propensos a cometer crimes. O primeiro planeta a ser atacado foi Ryut, no setor 666, e após esse evento catastrófico, os Guardiões do Universo decidiram desativar os caçadores. No entanto, houve um sobrevivente do massacre de Ryut, chamado de Atrocitus, que passou a alimentar um ódio intenso pelos Guardiões, muito bem justificado, diga-se de passagem, e então ele usou magia de sangue para ser capaz de canalizar o espectro vermelho da luz, e com isso conseguiu potencializar a raiva dentro de si mesmo. O anel do Lanterna Vermelha foi formado a partir da raiva pura e do sangue dos nativos do setor 666. Após o Atrocitus obter o poder do anel, ele criou uma bateria de energia vermelha e mais anéis ainda que foram espalhados pelo universo e passaram a escolher portadores que sentiam uma grande raiva após sofrerem grandes perdas. Eles são considerados as contrapartes selvagens da tropa dos Lanternas Verdes, e devido ao fato da luz vermelha estar no fim do espectro emocional, os Lanternas Vermelhas têm menos controle sobre o seu poder, o que significa que eles são impulsionados mais pela pura raiva do que qualquer outra coisa. Os seus poderes são que enquanto houver ódio presente, a chama vermelha sempre vai queimar, mesmo no vácuo do espaço. E com isso, o sangue de um Lanterna Vermelho pode ser expelido e substituído por um tipo de plasma ardente. Os seus anéis energéticos também providenciam voo, campos de força e comunicação. Já as suas fraquezas são que, como eu já disse, o vermelho fica no periférico do espectro emocional, tornando os Lanternas Vermelhos incapazes de pensar com clareza ou mesmo de serem racionais. Eles raramente falam, a não ser pelo seu líder Atrocitus. E outra fraqueza é que os anéis azuis podem extinguir a chama vermelha. O espectro vermelho das emoções é regido pelo Carniceiro, que rege a raiva e o ódio e surgiu quando o primeiro assassinato ocorreu. O juramento dessa tropa é: com o sangue e ira de um vermelho ardente, arrancado à força de um cadáver ainda quente, somado ao nosso ódio que arde infernal, queimando a todos, eis o destino final. Tropa dos Lanternas Laranjas. A luz laranja no espectro emocional representa o sentimento da ganância e, portanto, há apenas um Lanterna Laranja, sendo conhecido como Larfleeze, que também é conhecido como Agente Laranja. O Larfleeze fazia parte de uma guilda de ladrões que, após perder alguns membros, ele e o seu parceiro Block se tornaram possuidores de dois artefatos imensamente poderosos. Um deles era uma caixa contendo Parallax, que é a entidade do medo, e outro uma bateria de energia laranja. Quando os guardiões perceberam o que estava rolando, eles tiveram um acordo com o Larfleeze e o seu parceiro Block, permitindo que eles mantivessem a bateria laranja em troca da caixa que continha o Parallax. No entanto, tinha uma condição: a bateria de energia nunca ia poder sair do lugar onde ela foi encontrada e somente um dos dois deveria possuí-la. Encantados pelo poder da bateria, o Larfleeze e o seu parceiro lutaram até a morte, com o Larfleeze saindo vitorioso. O Anel Laranja é capaz de criar avatares dos seres que tomaram e mataram, literalmente roubando as suas identidades após a sua morte. O Anel Laranja também é capaz de drenar a energia dos verdes, violetas, amarelos e vermelhos. Além disso, esses anéis também permitem voo, campos de força e comunicação. A sua fraqueza é que ele é incapaz de drenar poderes de um anel azul. A luz laranja é regida pelo Ofídio, a entidade da avareza que surgiu no universo quando o primeiro ser se alimentou depois que já estava saciado. O seu juramento é: com a cobiça e avareza queimando à frente, aceite o anel e se junte com a gente. Da raça mesquinha ao poder final, de luz laranja para a noite mais densa primordial. Ainda existe uma segunda versão mais simplificada e mais condizente na minha opinião, que é: o que é meu, e 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 não seu. Parece uma criança mimada, né? Tropa dos Lanternas Azuis. A Tropa dos Lanternas Azuis é alimentada pela luz azul da esperança. A sua entidade é Adara, um pássaro que surgiu quando o primeiro ser clamou por misericórdia durante uma enchente. A tropa surgiu quando dois guardiões chamados de Gauntlet e Said foram exilados dos Guardiões do Universo por demonstrarem emoções. Após isso, eles se estabeleceram em Odin e acessaram o poder da esperança para criar o primeiro anel de poder e bateria do Lanterna Azul. O seu objetivo era manter viva a esperança nas mentes dos indivíduos em todo o universo. Eles seguem um procedimento bem peculiar para recrutar novos membros, no qual o recruta mais recente é quem escolhe o próximo candidato. A Tropa dos Lanternas Azuis
Azuis busca a paz por meios puros e evitam conflitos ao máximo. Os poderes dos Anéis Azuis criam construtos que acalmam os alvos com base na sua esperança. Os lanternas dessa tropa conseguem rejuvenescer sóis condenados, tornando-os estrelas brilhantes que se tornam símbolos no céu noturno. Como os demais anéis energéticos, os azuis providenciam voos, campos de força e comunicação, além de energizar os verdes e descarregar os amarelos. Já a fraqueza deles é que sem a proximidade de uma lanterna verde, o anel azul só permite voo limitado e proteção contra o vácuo do espaço, sem poder se defender. O juramento da tropa é: no dia de horror, na noite homicida, com o coração aquecido pela aula ilumina. Quando a guerra da luz parecer perdida, a esperança brilha nas estrelas acima. Tropa das Safiras Estrelas, ou Lanternas Violetas, as Amaronas, uma tribo de guerreiras e antigas parceiras dos Guardiões do Universo, foram forçadas a deixar Oa após os Guardiões renunciarem a qualquer emoção. Elas então se estabeleceram em um novo planeta e o chamaram de Zamaron, onde descobriram cristais que absorvem a energia violeta do amor. Elas decidiram então formar um exército de guerreiras para disseminar o amor pela galáxia e se vingar dos homens. A entidade das Safiras Estrelas é o Predador, que surgiu quando os animais foram para as matas. O amor é um dos sentimentos mais poderosos e, portanto, um dos mais difíceis de controlar. Embora qualquer pessoa possa se juntar às Safiras Estrelas, é necessário que o seu coração seja dominado pelo amor ou que tenha perdido uma grande paixão. No entanto, a maioria dos homens não se mostra digno, resultando na tropa das Safiras Estrelas ser composta principalmente por mulheres. Os Anéis das Safiras Estrelas buscam um verdadeiro amor no coração daqueles que o usam. Além disso, podem criar um rastro que leva as Safiras Estrelas a um amor verdadeiro que esteja em perigo. No entanto, assim como acontece com os Lanternas Vermelhos, o pensamento daqueles que portam um anel violeta é alterado, devido à posição do violeta no espectro emocional. O seu juramento é: pelos corações perdidos e cheios de horror, que na noite mais densa choram solitários de dor. Aceite nosso anel e ajude a combater o terror, e a tudo conquistar com a luz violeta do amor. Tribo Índigo. No planeta Nock, um grupo de violentos exploradores aprisionou os moradores locais. Quando a Bin-Sur chegou no planeta, ele se aliou a um nativo chamado de Natromo para lutar pela liberdade do povo local. Foi nas profundezas do planeta Nock que eles conheceram os poderes da luz índigo, que representa a compaixão, e forjaram armas para confrontar os seus invasores. Depois que os conquistadores foram derrotados, a Bin-Sur e Natromo aprenderam a controlar o poder da luz índigo e forjaram um anel. Foi apenas depois de alguns anos que a tribo índigo foi de fato formada. A Bin-Sur levou a prisioneira Iroque até o planeta. Iroque havia assassinado a irmã de Bin-Sur, mas em vez de se vingar da criminosa, ele decidiu oferecer a ela uma nova chance, e ao usar o poder da luz índigo, o coração da Iroque se encheu de compaixão e ela passou a espalhar essa força pelo universo. Diferente das outras tropas, essa na verdade é chamada de tribo e utiliza cajados em vez de anéis. Eles possuem um dialeto próprio e o seu juramento jamais foi traduzido. A sua entidade é conhecida como prosélito e foi a última a surgir de todas as entidades. Os seus poderes consistem em projeção de energia, teleporte limitado e a habilidade de replicar a energia de qualquer lanterna dentro de uma área limitada de alcance. Já os seus pontos fracos são a tristeza e o desespero. Eu vou tentar ler aqui o juramento deles, mas tentem não julgar muito o meu sotaque de Nock. Tor Lorek San Bornakamur Natromo Fan Tornek Wat Ur Terlater Lo Abinsur Tanlek Lek Nok Fomorol Sur. Tropa dos Lanternas Negros. A Tropa dos Lanternas Negros é diretamente alimentada pela morte e é composta por corpos reanimados de antigos heróis, vilões e pessoas de todo o universo de si. Eles são energizados pelo cadáver do Anti-Monitor, uma das entidades mais poderosas de todo o universo, e são liderados pelo Mão Negra, um antigo inimigo de Hal Jordan que tem o poder de ressuscitar os mortos. Necron, a personificação da morte e das trevas, levou o Mão Negra à loucura, fazendo-o matar cada membro da sua própria família e então a ele mesmo. Já Scar, um ex-guardião e adorador do Guardião da Morte, ressuscitou Mão Negra com o Anel dos Lanternas Negros para que ele servisse como seu líder. O Mão Negra construiu diversos anéis e transformou os mortos em zumbis, alimentando-os com a energia da morte, dando início ao evento conhecido como a Noite Mais Densa, um evento que foi profetizado no livro de Oa dos Guardiões do Universo. Embora não haja uma entidade que rege a morte no espectro emocional, acredita-se que o Mão Negra e Necron sejam dois seres diferentes que compartilham
a mesma energia da morte, sendo Mão Negra uma espécie de avatar do Necron nessa realidade. O juramento da tropa é o seguinte: no alto dos céus, a noite mais densa desponta. Enquanto a luz morre, a escuridão toma conta. Almejamos seu fim e miramos seu coração. Pela minha mão negra, os mortos se erguerão. Tropa dos Lanternas Brancos. A tropa dos Lanternas Brancos é totalmente oposta dos Lanternas Negros. A sua cor é a luz branca do espectro emocional, que é a junção de todas as outras. Com isso, um usuário de um anel branco é capaz de gerar qualquer outra cor do espectro e utilizar os seus poderes, o que os tornam uma das entidades mais poderosas do universo. A tropa dos Lanternas Brancos surgiu no final da Noite Mais Densa, quando as 7 tropas tiveram que se unir para enfrentar a ameaça dos Lanternas Negros. O Sinestro conseguiu se unir à entidade da vida e se tornou o primeiro Lanterna Branco. Ele acreditava que estava destinado a ser o grande salvador do universo, mas a entidade logo procurou Hal Jordan, que como Lanterna Branco, concedeu aos outros heróis anéis de poderes brancos e juntos conseguiram derrotar o Necron e encerrar a Noite Mais Densa. Pouco depois, a entidade desapareceu, dando um fim à tropa. No entanto, é importante ressaltar que o Lanterna Verde Kyle Rayner conseguiu se tornar um Lanterna Branco nos quadrinhos após conseguir utilizar os 7 anéis de lanternas ao mesmo tempo. O juramento da tropa é: no dia mais sombrio, na noite mais silenciosa, com as almas cheias de luz, esmagaremos quem trouxer a noite mais densa pela nossa mão, pela vida de nossa luz. Tropa dos Lanternas Ultravioletas. E por fim nós temos a mais recente de todas, que é a Tropa Ultravioleta, que é ligada à entidade emocional sombria conhecida como Umbrax, que é uma força atemporal do cosmos que está conectada ao espectro invisível e é atraída por mundos que contêm uma grande energia destrutiva, sendo essa energia alimento para a entidade. O Umbrax é descrito como sendo um sol negro senciente de uma galáxia fantasma viva orbitando sem ser visto. Enquanto todos os outros anéis dão controle ao usuário sobre o espectro emocional, o oposto ocorre com o Ultravioleta, cujo usuário cai sob o domínio de Umbrax assim que é dominado pela energia, que é parte de um espectro invisível aos olhos humanos. Essa luz invisível funciona alimentando-se dos sentimentos ocultos de outras pessoas, drenando seus oponentes para criar monstros de luz e utilizando sua parte sombria contra eles mesmos. Ele surgiu após a queda da Muralha da Fonte, que ocorre na saga Noite das Trevas Metal. O juramento da tropa é: sob o escudo do sol e sob o escudo da lua, nos fortalecemos e crescemos além da visão nua. Nosso cavaleiro será seu lado mais desprezível e empunhará a espada da luz invisível. O Lanterna Dourado. Em outro universo, em algum momento após o século XXI, os Lanternas encerraram as suas operações. No seu lugar, um novo grupo de anciões, seres de energia dourada, estabeleceram-se em Oa, argumentando que os poderes coletivos do espectro emocional detinham um poder muito maior para trazer equilíbrio à galáxia. No século 31, um emissário chamado Guidon foi enviado para selecionar Kala Lor como portador de um anel. Lor é um professor espiritual em Appaloosa e naturalmente cego. Inicialmente, ele recusa a oferta, evitando associações militares. No entanto, após ser tranquilizado com a perspectiva de inaugurar uma nova linhagem de lanternas, ele acaba aceitando seu chamado. Ele assume o papel de Lanterna Dourado em uma dimensão ainda não definida. Lor também se uniu à Legião dos Super-Heróis. Os poderes aparentemente ilimitados do Lanterna Dourado são amplificados por um portador com habilidades de autocontrole. Através do poder dos anciões de Oa, ele pode materializar qualquer objeto da sua imaginação. Além disso, o anel confere a capacidade de voar no espaço sem resistência alguma a velocidades superiores à da luz. O Lanterna Fantasma. O anel do Lanterna Fantasma difere dos demais por não exigir um sentimento predominante para sua utilização, ou seja, qualquer pessoa teoricamente pode acessar o poder do anel. A sua característica principal é a capacidade de acessar o poder de todas as outras tropas dos Lanternas. Ele foi criado pelo maltusiano Rami há 6 bilhões de anos atrás, mas a sua criação foi recebida com desaprovação pelos outros Guardiões do Universo. Como resultado, o Rami foi excomungado e enviado ao exílio, onde ele só poderia ser aceito de volta aos Guardiões se ele conseguisse destruir o anel. Levando consigo o Anel Fantasma, ele tentou destruí-lo sem sucesso utilizando os mais diferentes métodos, incluindo 12 buracos negros, raios zetas, kryptonita e até o metal enésimo. Muitos anos no futuro, Frank Leminski, um homem comum em busca de reconhecimento, se esforçava muito para se tornar uma Lanterna Verde. Mas após uma série de rejeições e decepções, ele acabou sendo informado sobre o Anel Fantasma, que poderia ser utilizado por qualquer um por Volton, o primeiro Lanterna Verde que buscava vingança contra os Guardiões. Determinado a se tornar um herói, ele sai por aí tentando fazer o bem, mas então o anel demonstra sua fraqueza, já que ao menor sinal de mudança de emoção, a personalidade inteira do usuário vai mudar. Além disso, essas
essas mudanças vão corroendo o corpo do usuário e podem levar à sua morte. No entanto, após conseguir sentir compaixão e se tornar um índigo por um breve período, ele acabou conseguindo remover o anel, que é então mantido em segurança pelos Lanternas Verdes. O seu juramento é: no desespero do dia, na noite sem esperança, o anel do fantasma é a última luz. Nós ansiamos por poder, força e grande energia. Eu pego o anel, ele é o meu direito. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta e me deem outras sugestões de temas aqui nos comentários. Já deu pra ver pelos últimos vídeos que eu tô fazendo sobre literalmente qualquer coisa que me agrada. Mas no mais é isso, um forte abraço e até a próxima.